Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma palavra para compartilhar com os irmãos sobre como a gente deve viver como igreja em família nesses dias. Hoje eu quero repartir com vocês alguns pensamentos sobre o texto de Atos capítulo 4. Eu enxergo que existem algumas semelhanças entre o tempo que aqueles irmãos viviam e o tempo que nós estamos vivendo agora, e por isso algumas lições que nós podemos aprender. Eu não vou ler o texto agora para não tornar o vídeo muito longo, mas eu peço aos irmãos que aí em casa, em família, vocês leiam, por favor, pelo menos, na verdade, leiam todo o capítulo 4 de Atos, e isso vai ajudar muito a compreender melhor aquilo que eu quero transmitir a vocês. O fato é que os irmãos estavam pregando o evangelho, os apóstolos estavam pregando o evangelho, e eles estavam fazendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam debaixo do poder do Espírito Santo, milagres estavam acontecendo através daqueles irmãos. E isso gerou nos religiosos da época muito ciúme e muita preocupação, porque isso de alguma forma ameaçava o poder que a religião exercia sobre as pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que aqueles irmãos estavam vivendo debaixo de uma ameaça. A ameaça não era a mesma ameaça que nós estamos vivendo agora. Eles estavam vivendo debaixo de uma ameaça de perseguição. Os religiosos chamaram os apóstolos e disseram para eles que não pregassem em nome do Senhor Jesus Cristo, porque depois da cura daquele paralítico, eles ficaram furiosos. Então disseram que eles não deviam mais pregar em nome do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos não aceitaram e falaram aquela frase maravilhosa e muito conhecida: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, eles foram ameaçados e foram presos. De alguma maneira, nós também estamos vivendo sob uma constante mensagem de ameaça. Essa constante mensagem de ameaça que chega através da mídia ou através das notícias que outras pessoas passam para nós, podem provocar na gente essa sensação de insegurança, de instabilidade, como se o tempo que nós estamos vivendo não estivesse debaixo do controle do nosso Deus. E os discípulos foram presos. Sob essa ameaça, foram presos. De alguma maneira, nós estamos, além de estar sofrendo essa constante ameaça de más notícias, que falam de doença, que falam de morte, que falam de instabilidade econômica, que falam de escassez, né? Além dessa instabilidade transmitida através da ameaça, a gente também está, de certa forma, meio aprisionado dentro de casa. E qual seria a postura bíblica da igreja nesse momento? Como nós devemos, em família, conversar com o nosso cônjuge, com nossos filhos, sobre a melhor postura a adotar nesse momento? Então eu quero citar aqui para os irmãos algumas atitudes que os nossos queridos do primeiro século, dos primeiros dias da igreja, tiveram para a gente imitar eles. Primeiro, sob ameaça e em prisão, eles se mantiveram firmes naquilo que criam. Eles não deixaram que a ameaça fizesse com que eles repensassem se deveriam mesmo ou não pregar o evangelho. Porque as ameaças que sofremos neste mundo em nada podem significar uma ameaça real àquilo que o nosso Senhor fez na nossa vida e mandou a gente realizar. Então, primeira coisa importante é: vamos nos manter estáveis na nossa fé. Vamos nos manter firmes, crendo naquilo que o nosso Senhor fez por nós, faz por nós e fará, e também naquilo que é nossa responsabilidade fazer como sua igreja nesse tempo. Vamos ser fiéis ao Senhor, assim como o Senhor
é fiel conosco, tem sido e sempre será fiel conosco. Os irmãos estavam presos e depois foram soltos. E uma vez que eles foram soltos, no versículo 23, o que eles fizeram? Eles procuraram os irmãos. Os apóstolos não ficaram, Pedro e João nesse caso, não ficaram sozinhos, mas eles foram logo procurar os irmãos para contar para eles aquilo que tinham ouvido dos sacerdotes e dos anciãos e dizer das ameaças que estavam sofrendo. E para mim essa também é uma atitude prática que a gente precisa ter. Vamos nos procurar uns aos outros. Vamos ouvir nossos irmãos. Vamos compartilhar o que está acontecendo conosco e vamos ouvir o que está acontecendo com nossos irmãos. Porque nesse compartilhar, o Espírito Santo pode usar a nossa comunhão para nos consolar, para consolar outros e para nos dar direção e orientação do que devemos fazer. Procurar os irmãos é uma excelente atitude nesse tempo. Quando Pedro e João procuraram os irmãos que estavam ocupados em orar por eles, eles oraram. Diz assim o verso 24: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Unânimes, eles oraram. Então, quando nos procurarmos uns aos outros, vamos ouvir o que temos a dizer um ao outro e vamos orar unanimemente. Porque permanecer na palavra, insistir na comunhão e crescer na oração é a melhor coisa a fazermos neste momento em que estamos sob alguma ameaça. Segurança, meus irmãos, vem justamente do nosso Deus. Segurança vem da nossa insistência em nos mantermos na vida que caracteriza o estilo do reino de Deus e não o estilo do mundo. Então eles oraram unanimemente e levantaram a voz juntos. Vamos orar juntos. Quero animar você a orar mais com sua esposa, orar mais com seus filhos, orar em casa, e quero te animar a orar com outros irmãos, porque igreja não se resume à nossa casa, ainda que nossa casa precisa ter toda a realidade de vida de igreja, a igreja não se resume à nossa casa. Existem dons, existem graças, existe muito de Deus na vida de outros irmãos que não moram conosco. Então, vamos insistir também em ligar para esses irmãos, em conversar com eles, para que a palavra de Deus e a graça do Espírito esteja circulando em nosso meio de uma maneira ainda maior, ainda mais cheia de novas graças, né? Novos dons, alcançando cada uma de nossas famílias. Então eles oraram unanimemente. No verso 28 tem algo muito forte. Vou ler do verso 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu acho esse versículo muito poderoso, porque os irmãos não estavam sentindo-se completamente vulneráveis àquele momento, porque eles discerniam que Deus estava sobre todas as coisas que estavam acontecendo ali. No caso deles, eles entendiam que aquilo que foi feito contra Jesus estava nos planos de Deus. Eles precisavam orar sobre aquelas ameaças, precisavam orar pelo que estava acontecendo, para discernir como eles deviam se comportar naquele momento e para conseguirem continuar firmes naquele momento, mas eles não estavam achando que tudo aquilo estava longe dos olhos de Deus ou longe dos propósitos de Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo no mundo agora não está fora dos propósitos de Deus. Deus está realizando a vontade dele sobre a terra e ele não está ameaçado, e nada ameaça o nosso Deus, e nada ameaça a realização do propósito do nosso Deus. Então nós temos que ter com muita clareza esta fé, esta certeza
de que o nosso Deus sabe como conduzir esse momento da história. Ah, como isso é bom de falar, é bom de ouvir, é bom de crer. Deus é soberano sobre as coisas que estão acontecendo. Então os irmãos falaram a Deus: Deus, o Senhor fez tudo isso acontecer. O Senhor está soberano sobre toda essa situação. Então o que os irmãos pediram diante desta consciência da soberania de Deus? Eles pediram o seguinte: Deus, olha para as ameaças deles. Mas eles não falaram assim: Senhor, nos ensina a olhar corretamente para as ameaças deles. Eles entregaram a ameaça a Deus e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede, estou lendo o verso 29, aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Senhor, olha para as suas ameaças enquanto nós continuamos a fazer o que temos que fazer. Meus irmãos, nós precisamos continuar sendo igreja. Nós precisamos continuar fazendo o que temos que fazer. Nós precisamos da nossa prática de vida espiritual, ouvindo a Deus pela palavra, orando e tendo comunhão uns com os outros, e nós precisamos anunciar com intrepidez a palavra do nosso Senhor. Este é um tempo de pregarmos a palavra, de compartilharmos a palavra. A ameaça não deve nos parar, a ameaça não deve nos deixar acuados, esperando que as circunstâncias mudem. Eles entregaram as ameaças a Deus, eles entregaram a mudança da situação para Deus. Enquanto isso, continuaram sendo igreja. Vamos fazer isso também? E aí, continuando, eles ainda pediram ao Senhor: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Oraram para que sinais fossem feitos, para que milagres acontecessem, para que a obra do Espírito Santo continuasse acontecendo no meio deles. Amados, nós temos visto Deus curar pessoas entre nós. Nós vimos recentemente o filho de um casal muito querido entre nós, doente na manhã de domingo e começar a melhorar na tarde de domingo depois que a igreja orou. Então, quando as ameaças significarem algo muito próximo de nós, ao invés de ficarmos amedrontados, nós vamos orar. Nós vamos orar por sinais, nós vamos orar por prodígios, mas nós vamos continuar fazendo aquilo que precisamos fazer, aquilo que temos que fazer como igreja do Senhor. Não vamos parar, não vamos parar. Amém? O resultado disso, na sequência do texto, é que o Espírito Santo foi derramado. Quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam. A presença de Deus foi tão forte, tão poderosa, que afetou até a estrutura daquele lugar. Que a presença de Deus seja forte entre nós. Que o Espírito Santo seja derramado aí na sua casa agora. Que você busque ao Senhor e que esse Espírito, não só na sua casa e na minha casa, mas esse Espírito se mova através de outras conversas, de conversas nossas com outros irmãos, de orações nossas com outros irmãos e deles conosco. Vamos ampliar o nosso leque de relacionamentos durante esse tempo de distanciamento social. Vamos ampliar dentro das possibilidades que temos, mas vamos ampliar. Outro resultado maravilhoso é que não havia nenhum necessitado entre eles. Uma crise como essa faz a gente ficar pensando assim: preciso me guardar, preciso guardar a minha família. Mas o interessante é que nesse momento da igreja, não foi cada um irmão procurando se guardar, mas foi cada irmão procurando dar aquilo que tinha para que todos da igreja fossem guardados. Eu quero te animar então a gente focar também nossa atenção nisso. Eu preciso guardar minha esposa, meus filhos, e eu também preciso guardar os meus irmãos todos. O que eu não posso, o que eu não devo e não posso, é ficar com tanto medo que eu me resguarde demais ao ponto de não fazer aquilo que eu devo fazer pelos meus irmãos. Que o Senhor nos dê clareza nessa palavra. Que o Senhor nos faça ter ânimo e fé para continuarmos vivendo como igreja,
mesmo sob ameaça. O Espírito Santo derramado e nenhum necessitado entre eles. Aleluia! Senhor, traz essa realidade para a nossa congregação. Traz essa realidade para nossas famílias. Senhor, que entre nós o Espírito Santo seja derramado e nós sejamos direcionados pela voz do Espírito Santo. Nós não sejamos direcionados por nossas mentes e nossas almas, mas sejamos direcionados pela voz do Espírito Santo. E que não haja nenhum necessitado entre nós, porque nós vamos, Senhor, te ouvir e nós vamos atender a quem precisa, e nós vamos ouvir os irmãos que precisam ser ouvidos, e nós vamos amar, e nós vamos ensinar, e nós vamos corrigir até, mas nós não vamos nos largar, nós não vamos nos deixar, nós vamos continuar sendo igreja, Senhor. Opera essa verdade entre nós, de sermos teu povo em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha querida família que está ouvindo aí, e que a graça de Deus cresça em nossas casas e entre nós nesses dias. Grande abraço.